Olá! A inclusão do transporte como direito social na Constituição foi aprovada em 2015, mas o direito à cidade, ou seja, a universalização da mobilidade, ainda não é uma realidade para a maioria dos municípios, principalmente nos grandes centros urbanos. Além disso, a baixa qualidade dos serviços e a cobrança de tarifas altas prejudicam principalmente pessoas de baixa renda, que se deslocam por grandes distâncias para o trabalho. Assim, crescem os movimentos sociais que reivindicam a tarifa zero. Atualmente, o ônibus gratuito para passageiros já é adotado em 74 cidades do país. Na Câmara, para viabilizar a garantia do direito ao transporte, está em análise proposta que cria o Sistema Único de Mobilidade, nos moldes do SUS, com mecanismos para viabilizar a implementação da tarifa zero em todo o território nacional. Nós vamos conhecer a opinião de parlamentares com experiência na área de transportes. O deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo, que já foi secretário de Transportes na capital paulista, e o deputado Luiz Carlos Busato, do União do Rio Grande do Sul, que foi secretário de Desenvolvimento Urbano no seu estado e prefeito de Canoas. Bem-vindos, deputados. Muito obrigado por atender o nosso convite e participar aqui desse debate. Obrigado, Regina. Obrigado, gente. Bom, eu gostaria de conversar com os senhores sobre essa proposta que está tramitando aqui, que, aliás, são várias propostas. Queria ouvir dos senhores a opinião sobre a viabilidade de uma tarifa zero em todo o território nacional. Começar pelo senhor, deputado Gilmar. Eu acho que boa noite, boa tarde, bom dia. Eu acho que essa é a grande dúvida que as pessoas têm. É possível? Então, a primeira coisa, é possível. Então, a gente dá o exemplo de 74 cidades no Brasil. Já tem um país, que é Luxemburgo, que já foi implantado, e tem a capital da Letônia, que também foi implantado. Então, e aonde foi implantado, funciona. A população se apropriou da cidade e se apropria da cidade. E é organizado. Então, essa é a primeira coisa. A segunda, a pandemia fez com que 32% dos passageiros deixassem de entrar no sistema de transportes. Então, entrou em colapso o sistema de transportes. E eu estive visitando, na semana passada, a cidade de Vargem Grande Paulista, no interior de São Paulo. Lá tinha, deputado Luiz Busato, 40 viagens por mês, 40 mil viagens por mês. Ele implantou a tarifa zero, passou para 150 mil viagens por mês. O que significa isso? Que tem um universo de pessoas, né, que não está exercendo o direito de ir e vir, né? E o grande então isso melhora a vida da cidade, muda, a vida das pessoas muda, e o comércio, inclusive, ele fica aquecido, porque a pessoa que deixa de pagar passagem, ela investe no comércio, né? Então, por isso que eu sou entusiasta. Você tem o grande debate que nós temos que fazer é como financiar, é como fazer, quem paga para que toda a população tenha tarifa zero. E aí você tem vários modelos. Eu tenho um projeto de lei aqui que autoriza os municípios a permitir que uma lei específica no município para o Vale Transporte, que o empregador deposita num fundo o Vale Transporte de todos os seus empregados. O usuário do carro, ele pode pagar também uma parte, uma tarifa quando ele sai do carro, pode ser também, ou você pode usar o estacionamento, né, rotativo, intervenção urbana. Então você tem o próprio subsídio, tem vários modelos, e que eu estou estudando muito, eu tenho viajado muito, e eu sou entusiasta da Família Zero. E vou dizer uma coisa, o senhor que você foi prefeito de Canoas, né? Fui. O candidato a prefeito, não sei se vai ser candidato a prefeito, o candidato a prefeito e os vereadores, candidatos a vereadores, que não levantar essa bandeira, vai quebrar a cara. Porque tem muitos estudos e a cada dia aumenta o número de cidades com a implantação da tarifa zero. Eu queria ouvir o senhor, porque o senhor está, inclusive, relatando um projeto sobre mobilidade urbana. Exatamente, eu ia dizer isso até, Gilmar. Eu sou relator do projeto 2021, agora de 2020, um projeto do deputado Volney Queiroz, do PDT de Pernambuco. Ele não está no mandato agora. E eu sou relator desse projeto. Esse projeto que eu estou fazendo no relatório, ele vai nesse viés. Ele não chega à tarifa zero, mas ele propicia todas as condições para nós deixar em condições.
Esse projeto da Luísa Erundina, é um projeto maravilhoso. Ele vai além de tudo isso que nós estamos conversando aqui, porque ele coloca o transporte no mesmo patamar social da necessidade de nós oferecermos a saúde, né, que hoje o Brasil é um exemplo no fornecimento de saúde, o SUS é um exemplo para o mundo inteiro, né, tem países aí que a pessoa morre e não tem direito à assistência, e coloca também no mesmo patamar da educação, que hoje também é uma atividade social essencial e importante. Então, o transporte ele está no mesmo patamar de necessidade de nós contemplarmos a todos. O problema qual é, né, Gilmar? É esse que tu falasse, de onde sai o dinheiro, porque nós temos que, a tarifa zero. E não só para aquele mais necessitado, eu acho que, claro, para esse mais necessitado que deixa de viajar, como tu disseste, que aumentou aí para 170 mil viagens, mas também para aquele que não tem necessidade de ter o transporte, por quê? Porque ele vai deixar de andar com o carro na rua, né? E é o que aconteceu com a pandemia, como tu falasse, né? O pessoal deixou de usar o transporte coletivo, porque era ali um ambiente propício para a propagação do vírus, né? E isso acabou dando a machadada final, digamos assim, no transporte coletivo, que já vinha cambaleando, né? Com o advento dos apps, Uber e outros aplicativos, com o advento da facilidade de comprar uma motocicleta. Bicicleta então nós precisamos, também, eu acho, passou a ser um modal quase. Nós agora aqui precisamos criar as condições. E as condições nesse projeto que eu estou relatando, Gilmar, ele trata exatamente do fundo, né, de onde vem o dinheiro. E aí pode ser no automóvel, como tu falou, por que não o automóvel ajudar a subsidiar a passagem do trabalhador? Já tem alguma proposta sobre esses recursos? Uma criação, de repente, uma parte do IPVA. Eu tenho uma PEC, né? E eu já fiz um cálculo. Se a pessoa que sair de carro, de automóvel, e ela pagar apenas uma tarifa, uma passagem, não precisa pagar, em São Paulo não precisa ser uma passagem, pode ser meia. Sim. Já ele subsidia a passagem. Já ajuda a passagem. E você falou uma coisa muito interessante, Busato, que é a tarifa zero, diferente do que as pessoas falam, não é para a pessoa que não tem dinheiro. Isso. A tarifa zero é fazer com que as pessoas se apropriem da cidade. Isso. E tem um elemento seguinte, na medida que você aumenta os corredores, você investe em metrô, em trem, exatamente, você prioriza o transporte coletivo. E melhora a qualidade de vida. Melhora a qualidade de vida e melhora a saúde. Até porque, e faz com que é o seguinte, aqueles que realmente precisam usar o carro porque é um instrumento de trabalho, vai facilitar a vida dele, inclusive. Também. Entendeu? E quem fica no ponto de ônibus, ele acaba, do ponto de vista da saúde, ele absorve muito mais CO2, muito mais poluição. Esse então, projeto... ele é prejudicado duas vezes. E o usuário do transporte, rico ou não, ele paga duas vezes. Porque os municípios de São Paulo têm subsídio. Então, subsídio todo mundo paga. Né? Isso. E quando ele entra no sistema de transporte e paga uma tarifa, ele paga duas vezes. Quer dizer, ele está fazendo um favor para a cidade do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da mobilidade, e ele é penalizado. Então, não tem sentido. E a tarifa zero, ela beneficia, Regina, não só o usuário do transporte, aquele que fica em casa também. Porque aquele que fica em casa, por incrível que pareça, ele é beneficiário também, porque menos carro circulando é menos CO2, é menos poluição. Quem fornece serviços para aquele que está em casa, a teleentrega, a ambulância, enfim, o serviço que tem que chegar na casa dele, também é beneficiado. Então, é excepcional esse projeto da Luísa Erundina, eu tenho que parabenizar ela aqui nesse Agora, sentido. deputados, foi eu fantástico. Gostaria até de lembrar essa questão do subsídio, porque hoje no Brasil inteiro os estados subsidiam o transporte, no entanto, as pessoas continuam reclamando da qualidade. Por isso... Como garantir qualidade se for a tarifa zero e esses recursos que estão sendo subsidiados, garantir que as empresas realmente vão oferecer um serviço adequado para o cidadão? Mas a qualidade vai melhorar pelo seguinte, a empresa vai deixar de trabalhar por causa da tarifa, porque o que toda empresa de ônibus faz? Procura circular onde tem passageiro. Onde tem mais passageiro, é o lucro, né? Ele procura objetivar o lucro. Com a tarifa zero, isso vai deixar de existir, porque ele vai rodar por quilômetro, vai ser pago por quilômetro, né? Então, a prefeitura, o estado, é que vai estabelecer as rotas. Então, nós vamos ter mais ônibus circulando,
né? Melhor qualidade menos lotação, né? Vai ser possível propiciar transporte de madrugada, de manhã, de noite, no final de semana. Né? Essa é a tarifa propicia esse tipo de qualidade, Regina. Tem vários modelos. Você pode pegar o modelo do aluguel do veículo. Nessa cidade de Vargem Grande, que eu fui lá com o prefeito Josué, eu fiz essas perguntas, mas como é que faz? Ele fala, eu alugo ônibus. Eu contrato a empresa. Isso. E eu pago, ele é responsável pelo ônibus, pelo motorista, pela manutenção e pelo combustível. E é a prefeitura que determina aonde esse ônibus vai rodar, entendeu? E tem uma outra questão, que nós estamos falando da questão também ambiental, existe o programa do governo federal, que é o Caminho da Escola, aquele programa escolar, né? Aquele ônibus amarelinho, entendeu? Sim. Eu falei, por que não tem todo um debate da gente potencializar a indústria nacional, da gente, da questão ambiental? Por que não o governo federal tem um programa nacional de compra de veículos de energia limpa? Isso. De energia limpa. Isso. Entendeu? Já tem até um programa de transporte escolar, não é? Faz o mesmo. Os Estados Unidos, o programa de transporte escolar, a frota lá é renovada todo ano. O ônibus escolar lá é de 1 ano, 2 anos, 3 anos no máximo. Nós podemos fazer do programa do transporte coletivo, energia limpa, e o governo federal ceder para as prefeituras. E a prefeitura faz tudo isso. Esse fundo através desse fundo é fundamental. Fundamental. Esse fundo ele não vai apenas... Hoje, o que acontece no transporte? Eu fui secretário de Estado, a gente todo ano tinha que calcular um subsídio para a empresa. O que é o subsídio? É para contemplar menos reajuste na tarifa, só isso. A qualidade do ônibus continua a mesma. E as tarifas altas ainda, mesmo assim. O fundo ele vai propiciar 3 coisas. Vai propiciar a tarifa, pensar na tarifa, ou seja, a tarifa zero, de repente, ou agora, inicialmente, se não for zero, pelo menos uma tarifa muito menor, para chegar na tarifa zero. Vai propiciar a implantação de novas tecnologias, aí entra o ônibus, de repente, elétrico, hidrogênio verde, propicia isso também o fundo, e propicia infraestrutura para o sistema, ou seja, corredores de ônibus, paradas, né, tecnológicas. Então, o fundo ele não é só para tarifa, não é só para subsidiar o transporte, que hoje nós trabalhamos nessa enxugação de gelo. Né? Nós estamos só contemplando a tarifa, e não pensamos no sistema que vai fazer com que o cara que tem um automóvel enxergue assim, pô, mas se eu vou pegar um automóvel, vou chegar no horário que eu preciso, com a qualidade de ter um ar-condicionado e etc., ele vai deixar o automóvel em casa. Com certeza. Hoje não deixa porque não tem conforto, não tem segurança, não tem pontualidade. Então, essa é a vantagem de nós termos um fundo que vai subsidiar todo esse tipo de tecnologia. Deputado, eu queria também lembrar a questão da integração dos modais, porque nós temos o metrô, tem barcas em algumas cidades, e esses outros modais, como é que ficariam as tarifas? Porque também são altas, né? Então, é engraçado que eu implantei o bilhete único na cidade de São Paulo, e foi só na prefeitura. Tinha toda a tecnologia para implantar no metrô e no trem, que é um sistema do Estado, né? E aí, por briga política e tal, não deu. E nós implantamos na prefeitura. E eles faziam, a pergunta era a seguinte, mas vai sobrecarregar o sistema de ônibus? Essa era a primeira. A outra, como é que faz a tarifa diferenciada? O fato é que eu falei, mas isso é um problema bom. Primeiro, a população começou a aderir mais aos ônibus, obrigou o metrô, o governo do estado, naquela oportunidade, a acelerar a integração com o bilhete único, entendeu? E a tarifa, aí você obriga os entes a fazer uma tarifa que a conta fecha, entendeu? Sim. Agora, eu queria, uma das dúvidas que eu tinha era, mas por que não zero? Porque tem gente que fala que tudo que é de graça não presta. Sim. Não é verdade, o SUS é de graça e funciona. Sim. E os ricos que reclamam do SUS, quando precisa fazer uma operação de alta complexidade, vai no SUS. Sim, então, sim. Né, precisa melhorar, precisa fiscalizar, precisa de tudo isso. Então, assim como existe a saúde que é de graça, assim como a educação é de graça,
Também o direito de vir tem que ser de graça e está na Constituição. Isso, Gilmar, isso é fundamental. Mas eu queria falar do R$1. A pessoa falou, mas cobra R$1 para não virar bagunça. Senão vai ter pessoas, os idosos vão começar a viajar de graça o dia todo. Mas eu falei, qual o problema da pessoa? Qual o problema? Nenhum problema. Aliás, é melhor ficar em casa assistindo isso significa saúde mental para o idoso. Exatamente, tem a saúde. Ele fica em casa vendo televisão, pensando só nos problemas na saúde, né? Aí, mas geralmente, assim, para você controlar, se você cobra R$1, para você controlar não tem. todo o cobrador, a catraca... Sim, tu cria custo. Você cria o custo. Então, o custo disso é a melhor tarifa para zero para todo mundo. E outra, nada impede, assim como no SUS tem os hospitais filantrópicos e gratuitos, tem os hospitais particulares. Assim como na educação tem a escola gratuita, tem a escola particular. Nada impede que no transporte também tem o ônibus executivo. Pode ter, desde que não você tendo uma faixa exclusiva que não atrapalhando. Quem quer usar aquilo e pagar, não tem problema nenhum. Nós estamos pensando aqui no direito universal. Isso. Ele pode, inclusive, ficar junto com os carros, né? Nesse caso, a integração com os outros transportes não permitiria uma tarifa zero, não é? Não, permite. É o caso lá do Rio Grande do Sul. Nós temos lá o catamarã em Porto Alegre, que liga Porto Alegre a Guaíba. É um transporte por água, né, que vai estar interligado nessa passagem. Nós temos lá o Transurb, que é o nosso metrô a céu aberto, né, que também está integrado com esse sistema. E temos o ônibus. E temos ainda, Regina, outros modais que esse PL 2021 contempla, que é o patinete, a bicicleta, né? Tudo isso entra nesse sistema de tarifa, entendeu? Claro que, de repente, a patinete, o coisa, de repente, não entra no zero, mas é interligado também. E seriam atendidas as cidades pequenas da mesma forma? Porque isso a gente pensa nos grandes centros, né? Essa interligação das cidades em torno da região metropolitana. E as cidades pequenas, como é que isso funcionaria? Pois é. O senhor, por exemplo, Canoas tem essa experiência. Uma proposta aqui no fundo, Gilmar, de contemplar uma parte dessa tarifa contemplada com recursos do IPVA. Então, o automóvel, uma parcelinha do IPVA, iria para o fundo esse... Então, as cidades seriam contempladas pelo número de automóveis que tem. A cidade pequena tem menos automóvel, recebe uma parte menor do fundo. O que ele vai subsidiar? De repente, ele nem tem ônibus lá, mas ele tem o transporte escolar. Né? Ele pode subsidiar esses outros tipos de transporte. Cada cidade tem um modelo. Cidade pequena, por exemplo, São Paulo, eu acho que é pelo uso do viário, porque o viário tem muito congestionamento, então a pessoa poderia usar na medida que o viário não é democrático, porque a pessoa que sai de carro usa 7 vezes o espaço que ela mesma, poderia pegar, ela pagar uma tarifa também, como se ela estivesse pegando o ônibus, o metrô, o trem. Então, esses modelos, eu citei o modelo do Vale Transportes, o empregador depositar todo o vale, independente do empregado precisar do Vale Transporte, acaba com aqueles 6% do Vale Transporte. Então, são modelos que cada cidade tem que buscar a solução para isso, né? O governo federal pode ajudar, com essa lei permitindo que as prefeituras façam esses acordos com os empregadores, tem a informação do CAGED para saber quantos funcionários tem na cidade. O governo federal pode ajudar já mandando dinheiro do idoso, que é uma lei federal, entendeu? Exatamente. O governo federal pode ajudar com a questão do ônibus que eu falei. Então, eu acho que emendas parlamentares podem, inclusive, ajudar. Não, e outras receitas, Gilmar, por exemplo, os carros, as locadoras. Locadora, ela coloca dentro do sistema uma quantidade enorme de carros. Então, por que não uma tarifa para eles também ajudar no caixa disso Agora, aí, incentivar também, ampliar modais como o metrô, que transportam quantidade enorme, gigantesca de pessoas. Muitas cidades grandes não têm um metrô de um tamanho adequado para a população. E esse detalhe que o Gilmar falou dessa cidade, qual é a cidade que subiu para 170 mil? Vargem Grande, Paulista. Vargem Grande. Isso eu acho que é um pico, assim, do início da novidade, sabe? Então, subiu de 30 para 170, daqui a pouquinho torna-se comum em todas as cidades e, de repente, cai para um nível um pouco mais baixo, talvez até, não é tanto assim. Porque eu fiquei impressionado. O cara não vai sair de casa só para passear de ônibus, daqui mais um tempo deixou de ser novidade, né? Então, ele vai usar para realmente quando precisa. E tomara que ele saia de casa, o idoso principalmente,
né, para melhorar a saúde mental dele. E você sabe que ele falou para mim uma coisa interessante? Os comerciantes lá começou a contratar gente da própria cidade. É? Por quê? Porque Sim, daí, barato. como o Vale Transporte é mais barato, Sim. entendeu? Então aqueceu a economia da cidade e gerou Claro. emprego para a própria cidade. Por isso Porque que essa tarifa ela não contempla o intermunicipal, né? Aquele Ainda não, transporte de longa ainda não. distância. É isso que eu estava falando. O de da longa distância não, integração, né? uma coisa de cada vez. É, exatamente. Uma coisa, eu citei o Luxemburgo para mostrar que isso é possível do ponto de vista de Sim. país. Um país Mas isso é pequeno, uma né? outro debate. Sim, mas daí é que outro. vamos começar no local, no território, nos municípios. E eu não vejo a hora de uma capital, uma cidade mega, implantar Sim. tarifa zero. Aí isso deslancha. Eu falo isso Sim, porque vai ser o exemplo. São Paulo, a gente costuma dizer o seguinte: a gente implanta faixa de ônibus em bilhete único em São Paulo, as outras cidades copiaram. É. Plantamos a faixa de ônibus ela é baratinha, é só pintar, entendeu? Claro. Né? As outras cidades pintaram. Nós fizemos um mega programa de ciclovias, as outras cidades começaram a implantar. Então, eu gostaria que a minha cidade implantasse a tarifa zero. Estudei, conversei com o atual prefeito. É possível do ponto de vista técnico, do ponto de vista do recurso. É uma cidade rica, cheia de problemas, mas tem dinheiro. E é possível do ponto de Qual é a tua cidade? São Paulo, capital. Ah, São Paulo mesmo, E é capital. possível, Não, e mas tu é um país, não é uma cidade, Então, né? e por isso que eu tô brigando lá para implantar na Não, cidade ali, de São sim, Paulo. ali seria- E tem uma Agora, coisa, quais e os não desafios? precisa ser tudo de uma vez. Não precisa. Implanta os domingos, feriados. Nas eleições não teve a tarifa zero nas eleições? É. Entendeu? Inclusive tem uma PEC do senador nosso lá de Sergipe, que tem uma PEC que fala assim, nas eleições ter ônibus de graça. Sim. Então você pode fazer. Muita cidade, a minha Aos cidade feriados, tem. aos domingos, de madrugada. A minha tem. Entendeu? Então, Deputados, a gente está para terminar e eu queria ouvir a opinião dos senhores, assim, dos desafios que são necessários agora em diante para conseguir se chegar a essa tarifa zero. Principalmente lembrando que desde 2013 já tem essa grande reivindicação por uma tarifa zero ou pelo menos um transporte público adequado para a população. Queria que o senhor falasse para a gente. Eu gostaria de colocar aqui o seguinte, ó, esse projeto que eu estou relatando, o 2021, talvez seja o trampolim para nós chegarmos aqui na emenda da Irondina, sabe, da tarifa zero. Porque ele propicia as condições. E daqui eu acho que talvez seja o passo seguinte para chegar aqui. Por isso que eu acho que é tão importante esse projeto que eu estou relatando, que é um projeto aqui do Volney Queiroz. Já está para ser eu votado sou na relator, comissão? para terminar, ele é terminativo nas comissões. Então, ele talvez aqui propicie essas condições. Claro que o fundo, ele vai ditar algumas regras. O fundo depois tem que ser uma PEC especial, porque o fundo só pode ser criado através de PEC. Mas ele talvez dê as condições. Eu levo muita fé que esse projeto aqui seja o primeiro passo para nós chegarmos aqui. Mas isso não impede dos municípios criar seu Não, próprio não impede. fundo, entendeu? Então é importante, a deputada Luísa Erundina, que foi prefeita de São Paulo, foi a primeira que levantou essa bandeira da tarifa zero. E então é fundamental. E tem várias iniciativas. Eu vi em Maricá, por exemplo, que é uma cidade do várias, Grande Rio, que várias, a dificuldade é justamente essa integração com os outros municípios. Né? E o grande debate sobre nós temos que criar um sistema único de mobilidade, como tem o SUS. O Plano Nacional de Mobilidade define, hierarquiza o que é prioritário. Prioritário é a calçada, é o pedestre, depois é o transporte ativo, que é a bicicleta, o patinete, skatista, isso, a ciclovia. Depois é o transporte público, depois é o transporte de mercadorias e por último é o transporte de passageiro. E se você sai aqui na rua, vai ver numa avenida, verifica o espaço público, o viário, quem ocupa o viário é o carro, que é o último nessa cadeia que está na lei, que está na prioridade. Né? Então, por isso que eu tenho andado bastante. Eu vou agora, nos próximas semanas, vou para Brusque. E eu tenho feito quase toda semana debates sobre esse tema e a perspectiva é de que isso vai acontecer o mais rápido que as pessoas imaginam no Brasil. Eu também E o ano que vem esse debate vai ser de cidades. Tema das eleições. Vai ser um tema das eleições. E é uma coisa que é interessante. Eu falo para o pessoal do meu partido, né, dos prefeitos do meu partido, dos candidatos, se vocês não fizerem, se o PT não fizer, a direita vai fazer. Outro vai fazer. E já está acontecendo isso. Você que é da União, é verdade, entendeu? O Brusque tem uma cidade lá perto de Santa Catarina que o prefeito implantou a tarifa zero. Né?
O nosso candidato lá, eu falei para ele, se você não defender no implantar a tarifa zero, você vai perder a eleição. Por isso que eu vou lá e vou alertá-lo. Eu acho que, por isso que eu acho que independe de partido político isso. Eu acho que já está na consciência de todos nós que o transporte é tão essencial quanto educação e saúde. A segurança. Exatamente. Entendeu? Deputados, muito obrigada pela participação, por esclarecer esse tema que está aqui, ainda vai ser muito debatido aqui na Câmara. Obrigado. Obrigado. Você acompanhou comigo o Câmara Debate. Nós conversamos com parlamentares com experiência na área de transportes. São o deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo, que já foi secretário de Transportes na capital paulista, e o deputado Luiz Carlos Busato, do União do Rio Grande do Sul. Foi secretário de Desenvolvimento Urbano no seu estado e também prefeito de Canoas. Você pode rever esse e outros programas no canal da Câmara no YouTube. Siga também as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok e Facebook. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.